tudo bom? Estou passando por aqui para deixar para você um salmo para meditação e que você possa se beneficiar com este salmo. Salmo 121, ele diz assim, é muito importante a gente prestar atenção nesse salmo, no tempo, no contexto a qual ele foi escrito e o contexto que nós empregamos ele hoje, né? E a gente precisa pensar muito bem nisso. Então eu gostaria de passar com você alguns minutozinhos lendo esse. Vamos fazer a leitura. Salmo 121, ele diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não te fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. A primeira coisa que nós precisamos aqui prestar bastante atenção é que a gente vê uma pessoa aqui nesse salmo rodeado por montes, rodeado por dificuldades, rodeado por desafios, rodeado por grande quantidade de oposição. Nós vemos aqui um rapaz, um homem, um menino, e nós vemos aqui uma pessoa que passou a confiar em Deus. No Salmo 121, que nós acabamos de ler, nós vemos Davi aqui olhando para os montes, ou aquele que o rodeava, né? As dificuldades, as opressões que o rodeava, assim como pode estar rodeando você agora. E ele olha para os montes e ele declara uma coisa que é muito importante para as nossas vidas, principalmente para aqueles que dizem que são da fé, né? O meu justo viverá pela fé, diz o Senhor. Elevo meus olhos para os montes, que essa lei que eu estou lendo aqui agora é NVT, mas a NVI e a outras versões, ela diz elevo, significa que tiro os meus olhos do lugar baixo aonde eu estou e elevo ele acima, porque se eu continuar olhando para baixo ou para o relativo, para aquilo que verdadeiramente está acontecendo em minha volta, o que vai acontecer comigo é exatamente o que aconteceu com Pedro quando tentou andar sobre as águas, sobre a palavra de Cristo Jesus. E ali no momento em que ele se distraiu e ele começou então a prestar atenção em volta, em todas as coisas em sua volta, ele passa então a ter grandes problemas com a sua fé, com a sua confiança. Até aquele momento ele estava andando sobre a palavra de Cristo. Não era simplesmente sobre as águas, mas quando ele começou a olhar para as águas e para a circunstância, ele deixou de confiar na palavra. Então ele começa a afundar nas águas. Quando você deixa de confiar na palavra de Cristo na sua vida, você começa a afundar na circunstância, nas situações em que você está. Por isso a fé, ela eleva, ela transcende, ela tira os seus olhos de uma situação em que você está agora e eleva os seus olhos acima daquela situação em que você está. E acima dela, aquele que transcende, além de transcender, resolveu incluir esse mundo, resolveu revelar a esse mundo, resolveu encarnar e estar nesse mundo. Ele tem um interesse muito grande pela vida das pessoas, a qual ele diz que ama, como diz a tua palavra, porque Deus amou o mundo. E quando nós olhamos para essa situação de Davi, no Salmo 121, a gente vê ele exercitando essa fé, ele tirando o coração dele do atoleiro, né? Do medo.
da angústia que estava cercando ele naquele instante. Ele estava cercado por inimigos de todos os lados. Não só ele estava cercado como inimigo, mas ele como líder estava também levando o povo que confiava nele a ser cercado pelos próprios inimigos que estava cercando o próprio Davi. Então, quando nós percebemos isso na vida das pessoas, nós começamos então a ter uma angústia muito grande, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, não que a gente seja responsável por tudo que aconteça, mas na maioria das vezes sim, as portas são abertas por nós, por aqueles que lideram, por aqueles que estão diante de algum trabalho, de alguma coisa, e as pessoas que confiam nele. Davi então olha e diz, olha, eu não consigo acreditar que essa situação vai nos afundar. Porque aqui no versículo 2 diz assim, olha, o meu socorro vem do Senhor. Coisa difícil a gente dizer isso no século 21, né? 20 e 21, né? Davi estava cercado no meio de um deserto, no meio de um lugar inóspito, né? E no meio de um monte de inimigos, o seu povo estava correndo perigo, ele estava correndo perigo, o seu reino, o seu reinado estava correndo perigo. O Messias, né, que nós não esqueçamos que Jesus nasceu dele, estava correndo perigo. Tudo estava correndo perigo, não é? E Davi então olha para cima e diz, puxa, e agora? Mas eu confio no Senhor, porque ele fez os céus e a terra. Essa confiança é muito profunda, porque se ele fez os céus e a terra, tudo aquilo que está em torno desse céu e dessa terra, ou dentro desse céu e dessa terra, ou fazendo parte desse céu e dessa terra, também foi criado por Deus. Então ele começa então a ter um respirar espiritual, ele começa a transcender, elevar os seus olhos, né? E então ele começa a tirar o pé do atoleiro. Aí ele diz então, ele não deixará que os meus pés, ou os pés de quem crê, tropece. Porque ele não cochila, ele não precisa cochilar. É importante isso, né? Enquanto você dorme, Deus trabalha. Deus não precisa de dormir. Outra coisa que ele diz assim, aquele que guarda Israel, ele fala assim, olha, aquele que é o meu protetor, aquele que não cochila, que está em minha volta, também guarda Israel. Também guarda todo mundo que eu estou liderando agora. Então, ele não dorme. E o Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Isso é a sua sombra. É o Salmo 91. Então é importante você começar a crer e tirar o seu coração. Ele diz assim, olha, nem que coisas maiores do que essas venha sobre mim. Por exemplo, o sol, a lua, que são maiores do que os meus inimigos, estão muito maior do que eles não vão me perturbar, porque o Senhor é comigo. O Senhor guarda de todo o mal e protege a sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Se tudo que você faz, obviamente que a gente precisa aí pensar um pouco nesse tudo, porque não é tudo, né? Que muitas vezes a gente faz tudo errado e quer que Deus esteja abençoando, ou senão a gente toma os passos errados e começa então a pedir a bênção de Deus. Então, nesse momento que eu quero dizer para você é, tire os olhos das circunstâncias. Não significa que você não pense nelas. Pense nelas como que se tivesse submetida a Deus, e Deus sobre todas as coisas, e Deus sobre a sua vida. Porque a gente não pode ignorar as coisas, mas a gente pode tomar uma posição. E eu espero que nesse momento você tome essa posição, que você possa crer, erga os seus olhos, puxa ele para cima, eleva ele para cima e deixe Deus te abençoar, porque ele é o seu protetor, ele é o seu guia até a morte. Que Deus abençoe.